Deus, preto velho. Adorei as almas. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade, um grito me acordou. Dentro de um canavial, o negro se libertou. E lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitor. E lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor. Oh, dentro de um canavial, o negro se libertou. E lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitor. E lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor. José de Aruanda é um grande lutador. Hoje baixa no deiro, traz a paz e o amor. Muito boa tarde, Tefé. Muito boa tarde, Seste UEA. Estamos abrindo mais um programa, mais um episódio do podcast Trilhas da História, o podcast que veio para ficar, tá? Olha só, estamos abrindo o nosso episódio número 7, com a presença de um pesquisador, de um professor muito especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês que estão nos ouvindo. Aproveita nesse momento para compartilhar o link aí da Rádio Chibé, o link do YouTube, enfim, das plataformas. A gente está começando esse programa inspirados aqui nessa linda música que você acabou de ouvir. A gente diz, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, que é um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA aqui em Tefé. Aqui nós temos explorado a memória do passado e do presente na busca de um futuro mais humano, justo e solidário para todos. Estamos ainda na fase piloto, tá? Mas já estamos nos desenvolvendo bem. Início de março nós fizemos a nossa estreia com um episódio marcante. Você pode acessar esse episódio onde eu e o professor Luciano Teles apresentamos para toda a comunidade o objetivo desse podcast. Você pode acessar todos eles no YouTube, no Spotify, no Deezer, na palma da sua mão. É só digitar Trilhas da História e se inscrever e seguir nosso podcast por lá, tá certo? Nosso objetivo é atingir a comunidade acadêmica historiadora e a sociedade em geral, especialmente a população de Tefé. Maravilha, gente. Então é isso. Mandar um abraço especial aí para a Gabriela e para a Alcimara. Mas eu sou o professor Daniel Lima, estou professor aqui no Departamento de História do SESC UEA. Estamos desenvolvendo esse projeto juntamente com o meu amigo Luciano. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, professor Tener, o nosso convidado. Como bem disse o Daniel, estamos hoje aqui na função de apresentar... Bem, eu sou o professor Luciano Everton Costa Teles, professor do Colegiado de História, do Centro de Estudos Superiores de Tefé, e junto com o Daniel estamos aqui, então, conduzindo mais este episódio do podcast Trilhas da História. Então, vamos ao que interessa, que é justamente apresentar o nosso convidado, o professor Dr. Tener Inaurini de Abreu, né? O Tener possui graduação em História e mestrado em História Social pelo FAM, doutorado em História com ênfase em Sociedade, Cultura e Política pela Universidade de Brasília, UNB. Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, vinculado ao Colegiado de História do Centro de Estudos Superiores de Tefé. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: História Social, Amazonas, Escravidão, Liberdade, Arquivos Eclesiásticos, Acervo e Memória. Professor Tener, seja muito bem-vindo ao podcast Trilhas da História. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos e todas.
né? Saúdo também o Daniel, agradeço o convite que vocês fizeram para mim, fico muito feliz de participar aqui do programa, do podcast Trilha da História, eu acompanho, a gente compartilha, e é uma atividade, um programa de extensão que era um anseio do curso, né, e que veio para não tapar um buraco, mas para aumentar ainda mais as nossas práticas extensivistas. Eu saúdo, né, os nossos ouvintes, em especial os nossos alunos, os nossos colegas do SEST, professores do colegiado, e antes de mais nada, quebrando o protocolo, eu quero parabenizar o Daniel e você, Luciano, por essa iniciativa que era um sonho nosso há muito tempo, mais de uma década que a gente vem tentando utilizar essas tecnologias a nosso favor, e agora chegou, né, com força, né, com entrevistas de qualidade, com as pessoas participando, eu que já ouvi a maioria dos programas. Então, você que está nos ouvindo aí, compartilhe, fica no YouTube, fica no Spotify, quando você puder ouvir também, os outros programas, eles são de uma qualidade muito boa. Maravilha, olha só, o tema de hoje, Tênis, seja muito bem-vindo mais uma vez. O tema de hoje a gente colocou assim mais breve, né? Claro que você vai explicar melhor isso, o nome da pesquisa em si, mas para que você possa, que está nos ouvindo agora, pensar rapidamente. O nosso tema é a liberdade na província do Amazonas. O professor Tener vai explicar isso já para nós, tá bom? Então, nosso primeiro bloco, a gente tem aberto os nossos blocos com essa temática, porque o nosso convidado, a gente precisa até mesmo situar quem é o nosso convidado. Já ouvimos a sua formação acadêmica, mas a gente quer ouvir um pouco nesse primeiro bloco sobre a jornada acadêmica, sobre a sua pesquisa na história. Vamos começar aqui o primeiro bloco de perguntas com o Tener. E assim, professor, vendo aqui sua formação, temas de pesquisa e sua função como professor e pesquisador na área de história, a gente pensa que isso imediatamente inspira os nossos alunos. E olha, a sua presença aqui é para mim também muito simbólica. Eu estou trabalhando no SEST-UEA e uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir na sala de aula é quando o aluno fala bem do nosso colega, né? Quando ele fala bem dos professores. E você foi uma das pessoas que mais eu ouvi nas experiências que eu estive em sala de aula aqui. Os alunos gostam muito de você, Tener. Então, assim, conta para a gente um pouco, para todo mundo saber, porque tem aí umas turmas de primeiro período, tem de terceiro período que não te conheceram. Conta para a gente um pouco como foi seu início, a sua trajetória, como foi sua jornada acadêmica, principalmente sua relação com a história. Bem, Daniel, antes de responder, eu gostaria de dizer o seguinte: os alunos sempre são muito generosos com todos nós, né, do colegiado de História. Eu ouço muitos alunos entusiastas das suas aulas, das suas metodologias. O Luciano, então, eu acho que é a pessoa que é mais homenageada em nome de turma para a NIF é o Luciano. Sobre a minha trajetória acadêmica, eu vou inverter. Geralmente a gente fala do mais antigo para o mais atual. Como a gente vai falar um pouquinho, a minha tese, que fala sobre a trajetória de um padre liberto de Pia, né, portanto está inserido nesse universo da escravidão na província do Amazonas no século XIX, ela não é simplesmente um desdobramento da minha dissertação, né, que também está ligado a essa questão da escravidão na província do Amazonas. A grande inquietação que eu tentei responder, né, na minha tese surgiu, curiosamente, nos corredores do SEST, e não como um desdobramento da minha dissertação. Porque eu, professor Luciano e mais outros colegas do SEST, nós desenvolvemos, anos atrás, um programa, né, um projeto chamado Proacervo. O Proacervo, ele tinha a ideia da divulgação, né, das obras que estão custodiadas
na Rádio Educação Rural de Tefé, né? São acervos custodiados pela rádio e que pertencem, em via de regra, à Igreja Católica. Tendo acesso a esse acervo, que é altamente rico, não é? Nós observamos que lá estavam presentes fontes eclesiásticas, né? E essas fontes eclesiásticas, que também estavam presentes na minha pesquisa na dissertação, me despertaram a atenção, não só pela longevidade. Lá nós temos um livro de casamentos de indígenas do final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX. Temos livros de batizado das primeiras décadas do século XIX, e isso me trouxe uma memória, né, da época da pesquisa, nos acervos de Manaus. Eu não conhecia a existência desses arquivos paroquiais, para usar um termo, né, mais vinculado ao Fragoso. Desse projeto, eu me motivei a voltar um pouco a essas fontes eclesiásticas e pensar em me motivar a fazer o meu doutoramento em cima, não exclusivamente dessas fontes, mas ainda tentando responder questões, né? Afinal de contas, o ofício do historiador é problematizar. Então, o acervo, o proacervo, o projeto que foi pensado pelo professor Luciano, executado por nós, por outros alunos, egressos e outros colegas, ele me motiva muito em relação a fazer o processo do doutoramento. Como eu já tinha falado, eu fiz, e o Luciano já falou, né? Eu fiz o meu mestrado em História na UFAM, era um programa recente, assim, tinha menos de uma década. Foi um desafio para mim, porque eu era professor da SEDUC, e quando você está na base, né, você tem, para que você tenha um salário minimamente possível, né, de sobrevivência, você trabalha pelo menos 2 turnos, né? A maioria trabalha em 3 turnos, então foi um momento de voltar à universidade. Eu que fiz a minha graduação no início, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, então era uma forma de retomar minha vida acadêmica, porque eu sentia esse ato, essa divisão do trabalho intelectual, onde a base ela não era para pesquisa, né? Um dos ideais da nossa graduação, né, e aí falando com o professor e do SEST, é que nós tivéssemos o professor pesquisador. Distante da minha realidade, era outro momento histórico, evidentemente, mas eu sentia esse ato. Desde que eu saí da universidade, graduado, comecei a trabalhar, eu me afastei da pesquisa, me afastei dessa questão da construção desse conhecimento. Voltar para a universidade para fazer o mestrado foi uma dificuldade muito grande, porém foi aí que eu fui aprendendo um pouco mais, e ainda continuo aprendendo um pouco mais sobre o nosso ofício. Quando professor, eu tinha pouco material sobre essa questão da presença dessas populações no Amazonas. Ainda existia uma influência muito grande quando eu estava dando aula na base, eu que sou professor da SEDUC, afastado, mas comecei na SEDUC, aí existia ainda uma predominância muito grande daquela visão da ausência, né? Da ausência de indígenas, da ausência de africanos. Essa perspectiva do Arthur César Reis, do Estado português, né? Da colonização, da conquista, acaba sendo muito forte. Então, falando um pouco da minha trajetória de trás para frente, o SEST, para o bem e para o mal, foi fundamental nessa retomada da carreira para fazer o doutoramento, para construir a tese. Que bacana, Tener, apresentar um pouco, né, dessa trajetória no ensino, na sua formação acadêmica, e principalmente na relação com a história, né?
apresentando, inclusive, um pouco das dificuldades enfrentadas, né, para o professor que atua na educação básica, e todo um esforço e toda uma estratégia, né, para retomar a pesquisa, né, para fazer estudos históricos, produzir conhecimento histórico. Isso é muito importante, e eu acho que é também uma chamada de atenção, né, para que a questão da pesquisa ou a perspectiva do professor, pesquisador, hoje, entre com força, né, na reflexão e efetivamente possa acontecer. Agora, continuando aqui nas perguntas, Tener, a gente sabe que o tema da escravidão e da liberdade na província do Amazonas, ele esteve presente nas suas pesquisas. Entrando no nosso tema de hoje, explica aí para a gente, em linhas gerais, como foi construído o objeto da sua pesquisa, o objeto da sua tese, no caso, né, a trajetória do padre Daniel. Obrigado pela pergunta. Há uma ligação direta do objeto da tese, que é a trajetória política, né, do padre Daniel Pedro Marques de Oliveira, na então província do Amazonas, com a questão da dissertação. A dissertação, ela fala do processo de racialização e mestiçagem desses trabalhadores escravizados na então província do Amazonas. Nas fontes oficiais, e aí quando eu falo oficiais, são aquelas fontes produzidas pelo Estado, no caso a província, os relatórios, falas do presidente de província, e nos periódicos, esses escravizados, eles apareciam tipificados pela cor da sua pele, pela sua experiência junto ao cativeiro, mas e também muito ligados ao mundo do trabalho. Então, tipificados pelo seu ofício, pela sua expertise em relação a desenvolver uma atividade ou não. Isso chamou muito a minha atenção. Mas chama a minha atenção também essa figura, né, que era o padre Daniel Pedro Marques de Oliveira, que fora acusado, né, eu encontrei ele a partir dos jornais, foi acusado de participar da mesa de qualificação das eleições. O modelo de eleição era em duas etapas, similar ao que acontece nos Estados Unidos, né? Você vota, no primeiro momento, os eleitores eles votam para escolher aqueles que entre eles vão ser os representantes conforme a questão dos círculos, né? Ou seja, conforme a eleição dos distritos. Enfim, o padre ele era acusado de ser o presidente da mesa, da junta de qualificação dos eleitores. Naquele momento não tem título de eleitor, não tem RG, então existia a forma de você, tinha que ter uma listagem e essa mesa qualificava quem podia votar ou não. O padre presidia nesse momento, em 1863, essa questão, né, da eleição. Ganhar a mesa eleitoral era ganhar as eleições, então ele era uma figura de destaque naquele momento, e ele foi acusado, naquele momento, de infringir a legislação. E a ideia era o quê? Ele, como um liberto, ele não poderia participar, ser presidente da mesa, ele poderia votar, mas não poderia ser votado. E ele participa ativamente do processo eleitoral, tanto que nos anos 70 ele atinge várias vezes o cargo de deputado provincial, encontrando brechas na legislação, chegou a ser em 76, vice-presidente da Assembleia Provincial do Amazonas. Isso era absolutamente contrário à legislação do Estado, né? Naquele momento da dissertação, me chamou a atenção o fato de que ele não nega essa acusação. Ele diz: sim, eu sou filho de uma escrava, meu pai era meu senhor e senhor da minha mãe, mas eu nunca fui escravo, porque eu fui liberto na pia.
Então, o catolicismo me salvou. Eu não fui escravo. Segundo as ordenações filipinas, o meu pai nunca se casou. O meu pai libertou a minha mãe. Eu recebi a herança do meu pai. Então, ele argumentava a partir das lacunas na legislação a possibilidade dele ser livre e não liberto. E os acusadores dele, ao contrário, diziam não, ele é liberto. Talvez até escravo, dependendo da situação, porque eles colocavam em suspeição essa história de que ele fora liberto de Pia, ele que nasceu na cidade vizinha, hoje Belém. Então chama muita atenção a trajetória dele, mas ao mesmo tempo a gente conseguia observar que ele não é um homem, entre aspas, à frente do tempo dele. Essas estruturas que se sobrepõem do império escravista e da sua periferia, que era a província, elas são determinantes nessa trajetória. É por aí. Uma maravilha, olha só, aguça muito a nossa curiosidade e tudo aquilo que a gente está fazendo em sala de aula, os alunos realmente... olha, você falou que muito do que você passou a percorrer, professor Tenner, veio ali dos corredores, né, dos insights, e às vezes eu falo também para os alunos, uma aula, às vezes problematizada, os questionamentos, né, uma aula dialogada, surgem objetos como esse que você acabou de descrever. Mas aprofundando, lembrando inclusive da disciplina de História da África e da cultura afro-brasileira que estamos lecionando nesse momento, os alunos certamente estão ouvindo, a gente vai aprofundar esses objetos e a fonte, a gente geralmente diz, parece clichê, né? É a matéria-prima do historiador. A fonte é a matéria-prima do historiador. Mas existe um método, existe um como fazer, né? Não é só pegar a fonte, e a fonte, mas como é que eu vou tratar essa fonte? Como é que eu vou dar o devido tratamento, fazer as perguntas corretas para ela? Como é que foi isso? Como é que foi o percurso do método também aliado às fontes que você estava encontrando na sua pesquisa? Isso certamente vai iluminar o caminho para alguns alunos que estão fazendo TCC1, estão agora já lidando com seus pré-projetos de pesquisa. Quais as principais fontes e métodos utilizados para a análise da trajetória do padre Daniel Tenner? Primeira dificuldade que a gente tem ninguém fala daquilo que não conhece intimamente. Então, às vezes, você tem uma dificuldade por conta de não ter o que a prática mesmo. No caso dos nossos alunos, a dificuldade é a falta de prática. Mas o primeiro passo que a gente faz é uma listinha, né, do que a gente vai fazer. O projeto, até para a gente conversar hoje aqui, a gente tem uma listinha do que vai falar, do que vai pensar, do que vai fazer. Isso a gente vê no projeto. O projeto não é uma camisa de força, ele é uma caixa de ferramentas. E muitos dos nossos alunos, e até a gente, faz um projeto, mas na hora da execução não pensa esse projeto como um plano de trabalho. Quando ele se depara com a fonte, ele falta as ferramentas analíticas, e aí ele tem que voltar e olhar para dentro das nossas aulas. As nossas aulas, apesar de todas as dificuldades, os colegas eles tentam trazer essa questão do objeto, né, da prática, de como se operacionaliza. A tendência, né, e a ideia era que eu tentasse construir uma biografia do padre. Mas eu observava que essa ideia, primeiro que eu não dominava, né? Aí o que eu tinha que fazer? O que eles chamam hoje de estado da arte. Fazer um levantamento das literaturas a respeito de como se constrói uma biografia histórica. E eu vi que, assim, a trajetória do padre, de acordo com as leituras que nós fizemos, ela eu não ia conseguir analisar o objeto com essas ferramentas do estudo de caso. Aí eu comecei, a partir das leituras do que seria uma biografia histórica, pensar na possibilidade de uma mudança de escala, da microanálise, da microhistória.
né? Aí tive que ler alguns, principalmente o Ginsburg, Giovanni Levi, outros indivíduos que falavam sobre essa questão. Mas eu ainda observava que as fontes que eu tinha falavam da trajetória política do padre, falavam dele como professor, falavam dele como padre. Ou seja, ele era visto também a partir dos ofícios que ele desenvolvia na província do Amazonas. Então, a partir do que a gente pode chamar dos mundos do trabalho. A trajetória política dele ressalta das fontes, mas a trajetória dele como trabalhador era fundamental. E ele é um homem negro, ele é um homem liberto, dentro de uma sociedade marcada por hierarquias, onde o trabalho compulsório está presente, onde a visão que se tem dessas populações escravizadas era de que servia para afastar as pessoas da experiência do cativeiro, mas para marcar essa hierarquia. Na própria escrita da história do Amazonas sobre a escravidão, fica muito evidente não só para os clássicos, e muitos deles, Daniel, um deles eu usei, do Napoleão Figueiredo, né? Eu usava no finalzinho da disciplina de África para falar sobre a presença dessas populações da África no que seria o Pará, mas também na Amazônia, na maioria dos trabalhos mais antigos, sejam de uma escrita de história mais tradicional, mas também que influencia as primeiras pesquisas sobre escravidão. Na maioria das pesquisas, o lugar do negro é o do escravo, do ex-escravo. Então, muitas vezes, na fonte, alguns entendem que o termo preto é sinônimo de escravo. Para aquele momento do termo de época Mas aí, voltando para aquela ideia da coisa e do objeto, o objeto é lançado a você e você tem que ter as suas ferramentas para analisar. É preciso que eu entenda isso, que negro não pode ser sinônimo de escravo em lugar nenhum, historicamente falando. Que o escravo não é natural, que existe um processo. Até na minha dissertação, eu vacilo, muitas vezes, cometendo vício de linguagem. Que o correto é você entender o processo da escravidão. Então, evitar termos como escravo não é só estilo de escrita. É você colocar força explicativa no processo da escravidão. Então, a dica que eu dou aos meus alunos, aos nossos alunos, e qual a dificuldade que eu tinha? Primeiro, organize o que você tem de material para o seu tema. Seja os escritos, os textos, seja de fonte. Faça essa lista, mostre para o seu orientador. Porque aí ele pode lhe guiar na questão do que a gente chama, uns chamam de estado da arte, outros chamam de revisão da literatura. Cada objeto desse vai estar ancorado em uma metodologia. É a partir desses conceitos que a gente pode abordar o objeto. Então, o uso da tecnologia hoje me ajudou muito, Daniel, eu vou confessar, porque na nossa época, o Luciano também é mais antigo, eu acho que o mestrado fez antes do que eu. Para você trabalhar com periódico, você tinha que ir no IGA, no CCPA, no LIA, não estava lá tudo bonitinho na hemeroteca digital. E era um trabalho, para o cara arrancar uma informação do jornal, o cara tem que ler o jornal inteiro, meu amigo. Então era um trabalho de formiguinha. Maravilha, Tener. Olha, e enquanto você falava, me veio à memória uma fala da historiadora já também falecida, historiadora Beatriz Nascimento, quando ela disse: a história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas. Mas, para além disso, na sua fala, que você enfatizou, é a história do negro, que a história do negro deve ser escrita para além do tema da escravidão, pois a condição de escravizado não definiria em si a humanidade, né? A sua humanidade integral.
ele enquanto pessoa, ser humano, a pessoa humana, né? E é isso que precisa ficar destacado. A gente quebrar esses estereótipos ou esses arquétipos que denominam falar negro e já está falando de escravidão diretamente, né? O que você acaba de expor. Sobre a Beatriz Nascimento, né? Ela tem uma voz autorizada de uma pessoa, uma mulher negra, que está num ambiente absolutamente hostil, que é da universidade. Né? Então, as populações negras, elas aparecem como sujeitos, não como sujeitos históricos, né? Ainda tem essa ideia da escravidão como e do racismo, que se fala pouco sobre o racismo, como uma anomia social, como o racista é o doente, né? O proprietário de escravos era alguém sádico que maltratava aquelas pessoas. Isso tira a dinâmica da explicação daquela sociedade. Então, o que a Beatriz coloca é algo muito importante. Ou seja, essas populações que transitavam, estão aí, elas precisam estar na universidade, resgatar, né, ou pelo menos pensar historicamente essas memórias, essas construções sobre essas sociedades. Perfeito. Essas hierarquias que existem ainda hoje na nossa universidade, na nossa sociedade, e aí não está distante da nossa realidade. O racismo está aí, as estruturas políticas que se justapõem estão aí, dentro da universidade, dentro da nossa cidade, dentro de Tefé. Fazer política hoje no interior do estado do Amazonas não é muito diferente do que o padre fazia naquele momento. E é isso, a gente só tem conhecimento dando voz, fazendo o que vocês estão fazendo. Dando voz não àquelas populações, mas dando voz aos pesquisadores e aos seus trabalhos a esse respeito. E aí, por exemplo, outro elemento que é meio que, não é inédito, mas é muito difícil. O Luciano foi um dos primeiros que trouxe, por exemplo, trabalhos sobre periódicos no interior do estado do Amazonas. Em pleno século XXI, foi o primeiro a interiorizar uma metodologia e dar visibilidade a um jornal. E o Luciano está aqui, não me deixa mentir. As pessoas faziam pouco caso das pesquisas sobre o jornal Solimões, mas é uma fonte como outra qualquer. Até que a gente encontrou o jornal, um dos jornais, no acervo da rádio. Até esqueci o nome, eu ia chamar de catequista, mas não é. Enfim, é o nosso trabalho de formiguinha que dá visibilidade a essas populações, a esses trabalhos, e pode ser fundamental para que os nossos alunos sigam esses passos, né? É só para não deixar o gancho da Beatriz. O jornal é o Missionário, Tener. Jornal Missionário. O Missionário. E eu li uma vez no Missionário, Luciano, uma defesa do ensino religioso feita a partir de um excerto de um jornal do Álvaro Botelho Maia no Missionário. Maravilha. Acho que encerramos bem o nosso primeiro bloco. Foi uma aula maravilhosa que nós acabamos de receber aqui nas palavras do Tener. E nós vamos puxar agora aqui o nosso intervalo e vamos ouvir uma música de Caetano Veloso, Lua de São Jorge. Aproveite! Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia, branca inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua deslumbrante,
azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia, branca inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul. Voltando então com o nosso programa, podcast Trilhas da História, para o bloco 2, depois de escutarmos esta música, esta linda música do Caetano Veloso, Lua de São Jorge. Uma música interessante, porque ao compor a música, né, a gente percebe que Caetano Veloso coloca ali a lua como um guia. E a gente pode, então, pensar, né, na lua como a liberdade como esse guia, a liberdade como guia para o padre, né, Pedro Daniel, que por diversas estratégias, como o Tene já mencionou, né, numa sociedade hierarquizada, marcada por valores de uma sociedade hierárquica, né, com critérios de cor, racializada, né, e o padre construindo ali sentidos da liberdade, essa liberdade como guia, né? E ao mesmo tempo também essa música, ao falar de São Jorge, também aponta para o sincretismo, né, religioso. Veja que o padre, né, o Pedro Daniel Pedro Marques, se tornou padre, né? E se a gente pensar, por exemplo, São Jorge na Igreja Católica é um santo, mas na Umbanda ele é Ogum, né? Uma entidade também dentro da Umbanda, como na Igreja Católica seria um santo, né? Então representa bem esse sincretismo, né? Então, uma boa música para a gente pensar nessas questões, né? Mas continuando aqui as perguntas ao nosso convidado, professor Tene, a quem a gente agradece muito e também por tudo que falou no primeiro bloco, né, trazendo questões importantíssimas sobre a escravidão e liberdade na província do Amazonas, trazendo a trajetória do padre para a gente entender um pouco dessa sociedade do século XIX, né? Mas, Tene, continuando aqui as perguntas, e aí a gente pensando ainda no ofício, né, do historiador, mas principalmente no que seria, e que foi denominado por você no bloco anterior, de caixa de ferramentas, né? Então, nessa caixa de ferramentas, como que você observa, dentro dessa caixa, assim, algumas ferramentas analíticas da história social e do mundo do trabalho, se essas ferramentas elas estavam ali presentes e como elas contribuíram para o estudo do seu objeto. Ou seja, como as ferramentas analíticas da história social e do mundo do trabalho contribuíram para o estudo do seu objeto. Dá para falar um pouco sobre isso? Não, com certeza, é importante, porque esse quando a gente está pensando nessa questão daquele, digamos assim, da nossa lista, do nosso projeto, a gente pensa em testar as hipóteses, né?
essas hipóteses elas vão estar presentes nos nossos objetivos específicos e tal. E para isso é preciso que a gente repense essa relação da fonte, que ela não vai falar por si mesma, é preciso que a gente tenha essas ferramentas, esses conceitos, eles têm que ter força explicativa, porque senão a gente vai se perder ao longo desse papel do historiador. Vai chegar um momento também que você vai ter que parar de pesquisar, parar de ir atrás de fonte, porque não tem fim esse negócio. Então é importante você pensar um pouco nesses conceitos, né? E, assim, existem autores muito importantes que a gente não pode deixar de mencionar, que faz essa reflexão sobre os acessos à cidadania no século XIX, a questão do que é ser livre no século XIX para essas populações dos afrodescendentes. Aí, desconsiderando a questão jurídica, né? Porque o escravo, em tese, não tem acesso a essa liberdade. Os libertos têm um acesso à cidadania, mas ela não é, digamos, uma cidadania plena. Durante todo o século XIX, nós não temos um direito civil. Não existe a palavra escravo na Constituição de 24. Então, isso abre espaços, né, para se pensar historicamente, problematizar essa trajetória desses indivíduos. Há uma hierarquização da sociedade? Existe. Essa hierarquização, ela tem um peso sobre a trajetória desses indivíduos que são próximos ou distantes do cativeiro? Sim. Né? E o Sidney Chalub, né, brilhantemente desenvolve essa ideia do paradigma da liberdade precarizada. Ou seja, o cara é suspeito de ser escravo até que se prove o contrário. Né? Com o padre não vai ser diferente. Ele que vai ter que provar que não é escravo, que ele não é liberto. E ele utiliza, né, aí a gente tem uma das fontes importantes. 3 blocos de fontes foram fundamentais para a construção da tese. Primeiro bloco de fontes, as fontes oficiais. As falas dos presidentes e os relatórios dos presidentes de província. Porque lá no meio daquelas estatísticas, no meio daqueles documentos estão presentes essas populações. O padre está presente naquela documentação como funcionário do Estado, como professor que era, como padre que era. Né? O outro bloco é a questão dos jornais, né? Os periódicos me ajudam imensamente a entender o processo da racialização, entendendo a racialização como uma construção da ideia de raça, bem do século XIX, como o Franz Fanon faz, mas entender que aqueles termos, aquelas ofensas, aquelas provocações da opinião pública, as rixas políticas de que eles estavam envolvidos, elas estavam naquele jornal. E o jornal é uma fonte polissêmica, plural, de difícil você entender. A gente tem que entender aquela provocação do Robert Darnton, né? Aonde tem aquela piada que você não entendeu, é aí que você tem que prestar um pouco mais de atenção. Essas ferramentas do mundo do trabalho, elas me ajudam justamente porque eu não conseguia entender que era meramente um estudo de caso. Ou seja, que falar do padre, eu não consigo conceber, posso estar com limitações, né, do ponto de vista do ofício do historiador, eu não consigo entender a biografia como um método. Para mim, a biografia é um tipo de narrativa. A resistência a isso é porque na nossa formação na universidade há uma crítica ferrenha ao processo de narrar. Como se narrar fosse bem a ideia dos metódicos, que alguns aprendem que são os positivistas, fosse meramente descrever o que tem na fonte, aquela hermenêutica mais tradicional tivesse afastada. Então, entender a trajetória do padre a partir
do papel que ele desempenha nessa sociedade como sujeito, como professor de primeiras letras, aí ele vai construindo as relações clientelares, como político que foi ao púlpito denunciar o processo das discussões na época, a partir dos anos 70, da tese da chamada indenização da escravidão, onde os parlamentares iam lá pedir mais recursos para que se pudesse manumitir, ou seja, alforriar, usando um termo um pouco mais incorreto, alforriar principalmente aquelas crianças a partir da década de 70, a partir da Lei do Ventre Livre, indenizando esses indivíduos que depois iriam tutelar esses indivíduos. Existem trabalhos que a gente pode citar aqui, a nossa amiga Alba Luciano, a Ivana Rezende, abordam bem esse processo de tutela dessas populações, não só dos afrodescendentes, mas dos indígenas também. O padre foi ao púlpito denunciar esse mecanismo. Eu achava muito estranho ele, sendo filho de uma escrava, criar entraves para o processo das manumissões via indenização. Várias vezes ele disse, não, vamos fazer a alforria, a manumissão dessas crianças, mas eu quero que elas venham aqui ser entrevistadas, e eu não entendia o motivo pelo qual. Ele já tinha essa suspeita de que há um mecanismo em que, de um lado, o Estado e a tese do que a gente chama de indenizações, ela ganha força, por um lado, indenizar esses proprietários, por outro, ele continua vendo os processos que alguns vão chamar de reescravização, uso do trabalho compulsório, e os trabalhos eles vão continuando. Eu acho que um artigo poderosíssimo que poderias pensar em preparar é essa parte do fim da tua fala agora, essa questão do padre percebendo, desconfiando, de estratégias para um trabalho compulsório. Eu tenho essa compreensão de que o processo da discussão da indenização, ele não é por causa moralizante. Ele era uma alternativa de reconstituição, de reordenamento dessas forças econômicas e políticas. É aquela chamada do Machado de Assis, que ele diz o seguinte: na mudança, no fim do Império para a Primeira República, a cafetaria que era imperial vira cafeteria republicana. Ou seja, mudou para ficar igual. Claro que não pode escrever isso, mas a manutenção dessas redes clientelares, vamos usar esse conceito, eu sei que os brasilianistas usam muito, há muitas questões, mas a manutenção dessas redes clientelares que têm tentáculos pelo interior do Estado. Olha, essa conversa aqui, ela bem poderia realmente virar uma série de episódios, porque são muitos insights, Essa questão que o Luciano acabou de levantar sobre uma pesquisa mais apurada, um artigo ampliando essa dimensão da história social, foi uma pérola achada aqui no meio do nosso episódio. Eu queria só destacar, porque aqui tem uma pergunta falando sobre os periódicos como fonte, acho que o Tênis já respondeu muito bem isso, e a aplicação disso para a província do Amazonas. Mas eu queria, antes de a gente ir para o final do programa, pedir para o Tênis destacar um pouco sobre o seu olhar de pesquisador, a importância do LIA, que é o Laboratório de História da Imprensa do Amazonas, porque eu tenho uma memória que é justamente, acho que você citou o professor Luiz Balcar, você deve lembrar, ele foi o meu orientador na pesquisa sobre o seringueiro, sobre a questão do seringueiro na imprensa amazonense, e eu tenho uma memória muito afetiva sobre o trato que o professor Luiz Balcar teve comigo ao chegar no programa de pós-graduação em História Social lá na UFAM, quando ele me atendeu muito solicitamente, num final de entardecer, eu estava passando por ali, e ele me levou lá no laboratório,
e nós passamos ali, eu acho que pelo menos umas 2, 3 horas, já quase 9 horas da noite, ele me mostrando, quer dizer, aquela riqueza, né? Quer dizer, aquela riqueza que eu posso dizer amadurecida, porque isso foi em 2014 a 2016. Então foi dali que as pupilas dos meus olhos dilataram-se e eu, rapaz, é aqui que eu vou me fazer. Eu queria um pouco que você mostrasse um pouco desse seu olhar anterior, porque você é de uma geração anterior à minha, de pesquisador, assim como o Luciano. Eu queria que você fizesse um pouco desse retrato do Lia nos teus anos de pesquisador, Têner. Eu era da linha 3, do Polis, né? Mas observando que muitos colegas que estudavam a questão da escravização, eles utilizavam como fonte os periódicos da província do Amazonas. E, assim, a gente teve, né, naquele momento, um entrave, havia uma dificuldade de acesso a um banco de dados de periódicos que era do SENDAP, que era vinculado a outro programa, né, o Sociedade e Cultura da Amazônia. Havia uma certa burocracia para você ter acesso ao SENDAP, era uma solicitação do coordenador da linha e para ser encaminhado. Eu não podia perder tempo, porque assim, a gente tem que cumprir os prazos. Comecei, então, pelas vias tradicionais. Hoje, você entra na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, vai ter um acervo considerável. Aí eu comecei pelo CCPA, porque sabia que o CCPA tinha custodiado parte do acervo que era da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas e posteriormente houve a própria digitalização desses periódicos pela Biblioteca Nacional, tem um acervo considerável. Então comecei pelo CCPA, depois passei pelo IGA, que era fundamental, e no Museu Amazônico. Quando eu chego no LIA, eu observei que havia os acervos se complementavam, né? Então, não adiantava só ir em um lugar que eu não ia encontrar todo o acervo que eu estava precisando para fazer o uso desses jornais que eram tão importantes para mim naquele momento. O LIA foi importante não só por conta dos trabalhos que já estavam lá executados, microfilme. A primeira vez que eu vi uma máquina de leitura de microfilme foi lá na minha vida. Apesar de ser de outra linha, eu fui muito bem recebido. Havia todo um trabalho já amadurecido em relação aos usos dos jornais nessas pesquisas. Então, eu tive o incentivo para que eu pudesse complementar, né, as nossas pesquisas e, ao mesmo tempo, pensar um pouco metodologicamente como eu poderia fazer a leitura desses jornais, de que maneira a história, em especial a história social, aí tem grandes autoras já consagradas, né, assim, e autores também, faziam uso desses periódicos, né? A gente tem aquelas obras da oficina do historiador, eu acho, que tem a Heloísa Cruz, que vai ter a Dea Fenelon, que vai ter o Robin Williams. Então, essa galera mais antiga. Isso na década, né, de 2010, 10, 11. Hoje a hemeroteca facilita muito, mas você pode se perder na polissemia de uma fonte que é o periódico, ou fazer o uso de maneira inadequada desse banco de dados. A leitura desse jornal, ela existe uma natureza metodológica que é importante para o ofício do historiador. Você não pode pegar aquela informação como muitos colegas usam o banco de dados. Joga lá na hemeroteca digital, aí coloca lá, Daniel. Vai sair todos os Daniel lá. Aquilo é só um excerto da informação. Quem escreveu, quem é o proprietário do jornal, em que parte do jornal está presente isso? Confrontar com outras fontes. Porque isso, por exemplo, você tem a dificuldade quando você vai manusear que era no Museu Amazônico, manusear um jornal, ou no IGA. Aí o aluno pode, o pesquisador iniciante, ele pode meio que se perder. O LIA foi importante
primeiro, para complementar ainda mais, né, a massa de jornais que eu estava lendo. Segundo, com a troca dessas experiências, a solidariedade entre os membros do LIA e os alunos e os egressos, a troca das informações ela foi muito importante para que eu pudesse entender, eu que não sou especialista em periódico, entender como eu posso usar o jornal. O LIA é importante. Maravilha. Nesse sentido. Muito obrigado, Tênia. Então vamos, Luciano, agora para a nossa última pergunta do nosso podcast, do nosso episódio 7. É contigo, companheiro. Eu só queria sublinhar a importância do LIA para a formação também de profissionais, né, pesquisadores, a produção acadêmica que surgiu a partir também desse espaço, né, e reforçar tudo que o professor Tênia efetivamente mencionou, né. Mas vamos à última pergunta. Professor Tênia, pensando sobre a atualidade, qual a relevância da sua tese para os estudos de história de homens escravizados e libertos no Amazonas? E como isso pode ser aplicado à consciência de todo o universo do trabalho ainda hoje? É assim, Luciano, é difícil falar, né, do nosso, quem gaba a noiva é o noivo, né? Mas, primeiro que foi um desafio fazer a minha tese em outro estado, em outra universidade, recomeçar, digamos assim, essas relações. Eu sou muito grato ao UNB nesse sentido, e aí foi um desafio. Mas quando a gente olha a questão do amadurecimento das pesquisas, a gente observa a relevância e a importância. Nós três somos egressos do programa de pós-graduação de História da UFAM. E esses trabalhos, eles vêm assim, para atualizar, não sei se esse é o termo adequado, mas ampliar, dar mais visibilidade a determinados objetos. A minha dissertação hoje talvez teria que ser reescrita por conta desses novos trabalhos, essas dissertações, esses doutorados. Então, o primeiro ponto é dizer que é fundamental a presença de um programa de pós-graduação como o da UFAM hoje, acho que vai fazer 20 anos, né? No nosso estado. Agora, o que a tese ela tem de relevância? A relevância, Luciano, é primeiro mostrar que existe sim a possibilidade de você utilizar os arquivos paroquiais, eclesiásticos, numa pesquisa pautada na história social, seja das trajetórias, dos sujeitos, suas agências, enfim. Há um certo preconceito dentro da universidade quando se fala igreja. Falou igreja, pensa que o cara é crente, pensa que o cara é... Eu até sou católico, mas não é por isso que eu estudei o padre, né? É assim, ou seja, quando a gente vai utilizar um tema que fale de igreja, muitos colegas têm um certo preconceito, porque pensa que a gente está fazendo uma apologética da instituição, ou mesmo uma geografia, e essa não é a nossa ideia. Essas fontes, elas têm limitações, mas elas são outros caminhos para que você entenda a dimensão que essa sociedade tem. Então, o primeiro ponto é mostrar que a trajetória de um indivíduo ligado à Igreja Católica e a utilização de fontes de arquivos paroquiais, ela pode sim ser utilizada por qualquer historiador. Não é menos nem mais válido esse conhecimento, voltando àquela ideia do objeto e da coisa, né? Ou seja, eu só consigo formular problemas se eu tiver ferramentas conceituais. A gente não faz narrativa, né, em relação a isso. E também pensar, colocar uma interrogação sobre quais os sentidos que a liberdade vai ter nessa província. Numa província periférica ao império que tinha bases escravistas, né? De que maneira
ocorrem os acessos às cidadanias. Note que, e por isso né, a provocação do título né, do podcast hoje é interessante. A gente não colocou na entrada a escravidão, porque a gente não está falando só da instituição. Perfeito, A gente está falando de liberdade, de processo. Inclusive, o padre ele utiliza o evangelho para justificar a ideia de liberdade. Ele diz assim: o meu pai me deu a liberdade na pia, mas foi o evangelho que me salvou. Ele diz isso. Ou seja, claro que ele está fazendo uso da retórica. Aí, quando aperto ele busca a legislação. Mas nas ordenações filipinas, se o cara casa com uma escrava e tem um filho, ele não se casa, ele pode ser herdeiro. Eu sou herdeiro de meu pai, ou seja, eu sou senhor porque eu tenho posses. Eu nunca fui escravizado. A minha mãe foi escrava, eu não fui escravo, ou seja, e ele inverte a ordem. Se tem uma coisa que eu acho interessante na trajetória do padre, é esse domínio retórico que ele tem das ordenações filipinas, códigos do antigo regime, ele tinha domínio, e ele consegue demonstrar, e aí é uma diferença. Todas as pessoas que estudam escravidão observam isso. Quando o indivíduo vai falar da experiência dele, a ideia é de que o cativeiro, a escravização, ela passa pelo ventre. Por isso que a ideia da lei do ventre livre. O filho de uma escrava segue a sorte da mãe. Ele justifica a liberdade dele não pela trajetória da mãe, e sim pela vinculação com o pai. É uma das primeiras vezes que eu vejo ele inverter essa lógica. E a gente não tem um código do direito civil para a gente observar. Por isso ele usa leis do antigo regime. Significa dizer que aquelas estruturas estão justapostas e pesam sobre ele, mas ele domina bem. Ele usa as estratégias desses mesmos indivíduos, dessa elite política, dessas pessoas livres, a favor da trajetória e para justificar a questão da trajetória e do status quo dele. No fundo, ele queria dizer: eu sou um senhor, eu não sou escravo. E ele usa as estratégias postas naquele momento para dar validade à trajetória dele. Então, isso eu acho que existem outros indícios. O meu orientador, né, já finalizando, o professor Marcelo: cara, tu não tem um diário desse, brother? Tu não consegue achar outras pessoas como o padre? Ele disse: professor, se eu achasse, eu já tinha defendido já. Mas, enfim, é isso, sabe? Eu acho que isso é muito válido. E a galera que está chegando aí tá para superar os nossos trabalhos, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo novas pesquisas, já os nossos alunos defendendo a dissertação. O Luciano já tem orientando, já que já defendeu, foi o doutorado. Então é uma felicidade para nós, né? Eu espero ano que vem lançar a tese, né? Que é para a gente ver até que ponto essa pesquisa ela tem essa validade, se as pessoas conseguem ver o que eu vi também nessa trajetória. É isso aí, Tener. Essa parte, no fim da sua fala, de que o padre inverte a situação, é muito interessante, né? Na retórica que ele constrói para dar sentido àquilo que ele ali está fazendo e está a todo tempo na construção do seu espaço, né? De alargar a sua liberdade ou de quebrar com essa ideia da liberdade precarizada, né? A partir da ação, da própria ação dele, retórica, mas também, né, ali na conduta efetiva no dia a dia, né? Das redes de relações, etc, etc.
Então, eu acho isso importante. Dizer também que, tanto na última questão quanto nas outras questões do primeiro bloco, muito rica, né, a sua contribuição. O Daniel já havia mencionado que daria pelo menos alguns podcasts, né? Eu acho que fica até o convite para mais adiante, né, fazer um outro podcast com alguns desdobramentos específicos do que surgiu hoje, principalmente essa ligação, né, do século XIX com o século XX, a partir do mundo do trabalho, em especial, mas muito feliz pela sua participação no programa, pelo que aqui foi tratado, uma aula também que tivemos ainda há pouco. Só agradecer, Tênio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tênio. Eu que agradeço, né? Agradeço você, Daniel, você, Luciano, pelo espaço. Fico muito feliz de estar nesse grupo de entrevistados do Trilha da História, fazendo uma provocação, no Trilhas também, que eu enxergo um pouco do padre. Justamente porque quando eu estava pensando a questão da metodologia mais adequada para estudar a vida do padre, eu pensava, por que tu não faz um estudo de caso, uma biografia? Aí eu comecei a ler sobre microhistória. Comecei sobre ler o Giovanni Levi, microhistória e a história global. E tem uma coisa que ele fala e que eu penso logo no Trilha da História. Você não precisa sair do local para atingir o global. A partir da trajetória do padre, eu entendo um pouco, eu estudo um pouco essas estruturas. O podcast, a partir desse projeto de extensão, é local, mas pensa o global, atinge outras pessoas. Então, a gente aprende um pouco também, ouvindo os colegas, vendo as entrevistas, vendo os nossos alunos participando, sem sair de Tefé, usando a tecnologia, explorando um pouco a mão de obra do nosso querido colega Daniel e você também, Luciano, nós conseguimos pensar objetos, problematizar. São aulas, pequenas aulas de história que são feitas aqui, que ficam registradas para a posteridade. Repito, a gente não consegue, não precisa sair do local para atingir, né, o global. Mas eu gostaria de agradecer também, não só vocês, mas falar um pouco, né, para finalizar a minha entrevista. É uma honra estar aqui. Falar um pouco sobre, agradecer as pessoas que confiaram em mim para fazer o doutoramento. Das instituições, né, da UNB, do meu orientador, professor Marcelo, do Luciano, que esteve na minha banca, mas não só. E aí, para agradecer mesmo a pessoa que me incentivou a fazer a prova. Foi a minha esposa, né, e claro, meu filho, a Fabiela e o Ângelo, enfim, me incentivaram muito. Assim, a minha esposa foi fundamental para que eu acreditasse, dissesse, não, tu vai conseguir, vamos terminar. E aí, assim, eu não posso deixar de lembrar disso, né? Porque daí saiu a dissertação, aliás, a tese, eu virei doutor, já sou adjunto, e hoje, né, para finalizar os agradecimentos, eu acabei de ingressar no programa de pós-graduação em educação. Então, para mim é uma felicidade muito grande poder colaborar com o centro, né? Parabéns. E é isso. Maravilha, obrigado, Tênio, mais uma vez. Olha, a gente está finalizando realmente depois desses agradecimentos. Gostaria de convidar todos vocês, todas que estão nos ouvindo, a interagirem com esse podcast, tá? Ele está ganhando corpo. Olha, se eu fosse divulgar os números aqui, vão dizer que eu estou me gabando, Tênio, mas é muito ouvinte, são muitos seguidores no Spotify, as horas de ouvintes estão crescendo. A gente vai melhorar, aperfeiçoar os processos. Acesse o YouTube, o Spotify, o Deezer, se inscreva, siga. Agora a gente já vai entrar nessa tomada, nessa pegada de um episódio semanal. Não é fácil, mas é um projeto que vai deixar aí um registro para a posteridade, que só o tempo vai mostrar a sua importância. E agradeço desde já
a cooperação do Luciano nesse projeto, dos alunos que estão nos ouvindo aí, Leonardo, Alcimara, Gabriela, Caleb, Luan, os meninos aí que estão dando esse apoio aí nesse início, são voluntários do projeto. E vamos adiante. Vamos encerrar o episódio de hoje com essa música maravilhosa da Elza Soares, gente. A Carne. A música ela é justamente um desdobramento, é a romantização ou a poesia encarnada de tudo que você viu o Tener falar. A música fala sobre a carne mais barata do mercado é a carne negra. Na cara dura, só o cego é que não vê. De algum antepassado de cor, brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito, pode acreditar. Olha só, presta atenção nessa música, um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado, tchau Luciano, tchau Tener. Tchau. A carne mais barata do mercado foi a carne negra, que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra, que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. A carne mais barata do mercado foi a